Folha explica a adolescência, escrito por Contardo Caligares, publicado no Publifolha. Sumário. Introdução, elementos de definição, o que eles esperam de mim, como conseguir que me reconheçam e admitam como adulto, a adolescência como ideal cultural e pequena bibliografia comentada. Foi lançada pela primeira vez em 2014. Vamos lá. Um adolescente um pouco sem rumo, estranhando seu próprio comportamento, paradoxalmente desafiador e arrependido, para você na rua e fala: estou só passando por uma fase agora. Todo mundo passa por fases, não é? Alguém talvez reconheça sua voz. É Holden, o herói do romance, o apanhador no campo de centeio de J.D. Salinger. Aproveitando-se da situação, atrás e ao lado dele, se aglomeram pais e mães de adolescentes. Eles também perguntam: então, é assim? Vai passar? É só uma fase? Resposta de bolso, caso Holden e os pais o parem na rua. Não, não é apenas uma fase. Por isso, nada garante que passe. Nossos adolescentes amam, estudam, brigam, trabalham. Batalham com seus corpos, que se esticam e se transformam. Lidam com as dificuldades de crescer no quadro complicado da família moderna. Como se diz hoje, eles procuram e eventualmente se acham. Mas, além disso, eles precisam lutar com a adolescência, que é uma criatura um pouco monstruosa, sustentada pela imaginação de todos, adolescentes e pais. Um mito inventado no começo do século XX, que vingou sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. A adolescência é o prisma pelo qual os alunos olham os adolescentes e pelo qual os próprios adolescentes se contemplam. É uma das formações culturais mais poderosas da nossa época. Objeto de inveja e de medo, ela dá forma aos sonhos de liberdade ou de evasão dos adultos e, ao mesmo tempo, a seus pesadelos de violência e desordem. Objeto de admiração e ojeriza, ela é um pouco argumento de marketing e, ao mesmo tempo, uma fonte de desconfiança e repressão preventiva. A Holden e aos pais pode-se responder: assim que os jovens de hoje chegarem à adolescência, numa época que alimenta uma espécie de culto desse tempo de vida. E caberia então tentar explicar como isso afeta a todos. Introdução, né? Bom, vamos para elementos de definição. A adolescência como moratória. Imagine que, por algum acidente, você seja transportado de uma hora para outra a uma sociedade totalmente diferente. Digamos que o avião no qual você estava sobrevoando, um carro recôndito da Amazônia, teve uma dificuldade técnica. O piloto conseguiu aterrissar, mas o aparelho está destruído. Não há como esperar socorro, nem como sair do fundo selvagem da floresta. Por sorte, uma tribo de índios que nunca encontraram homens modernos, mas que são relativamente bem-humorados, adota você e seus amigos. Será necessário, imaginemos, 12 anos para que vocês se entrosem com os usos e costumes de sua nova tribo, desde a linguagem até o entendimento dos valores em que aparentemente vocês viverão o resto dos seus dias. Os 12 anos passaram. Você agora fala correntemente a língua, conhece as leis e regras de sua nova tribo. Na verdade, se sente um deles. Entre as coisas que você aprendeu está o fato evidente de que, nessa sociedade, é importante sobressair e adquirir destaque.
E, para se destacar, há principalmente dois campos, seja você homem ou mulher: a pesca com o arpão e as serenatas de berimbau. Em outras palavras, nessa sociedade é bom e necessário ser um excelente pescador com arpão e tocar magistralmente o berimbau de boca. Quem melhor pesca e toca, todos percebem, é claramente muito mais feliz do que os outros. Você está muito satisfeito com isso, pois durante os 12 anos você olhou, imitou e aprendeu. Você, na verdade, se acha, talvez seja mesmo, ótimo na pesca com arpão. Pelos anos na selva, seu corpo está treinado, forte e rápido, e está prestes a desafiar qualquer um numa serenata de berimbau. Nessa altura, os anciões da tribo lhe comunicam o seguinte: talvez você tenha tamanho e perícia suficientes para encarar tanto um surubim de 2 metros quanto um berimbau dos mais sofisticados, mas é melhor esperar mais 10 anos antes de vir fazer propriamente parte da tribo e, portanto, competir de igual para igual com os outros membros. Naturalmente, os anciãos acrescentarão que esse pequeno atraso é inteiramente para o seu bem. Eles amam você e por isso querem que ainda por um tempo você seja protegido dos perigosíssimos surubis que andam por aí. E isso sem falar dos brimbaus. Portanto, você vai poder se preparar melhor ainda para o dia que será, enfim, reconhecido como membro da tribo. Que tudo isso, acrescentarão também os anciões, não constitua frustração nenhuma, pois na verdade a tribo inteira considera que você tirou a sorte grande e que os ditos 10 anos serão os mais felizes da sua existência. Você, acrescentam eles, não terá as pesadas responsabilidades dos membros da tribo. Ao mesmo tempo, poderá pescar e tocar berimbau à vontade. Será apenas como um treino de brincadeira, mas justamente por isso serão atividades despreocupadas. Agora, seriamente, como você acha que encararia o anúncio e a perspectiva desses 10 anos de limbo? Logo agora que você achava que seu berimbau ia introduzir qualquer ouvido, ia seduzir qualquer ouvido e sua destreza transfixar peixes de olhos fechados. É bem provável que você passe por um leque variado de sentimentos: raiva, ojeriza, desprezo e, enfim, rebeldia. Se houvesse uma tribo inimiga, seria o momento de considerar uma traição. No mínimo, você voltaria a se agrupar com os companheiros do avião, que talvez você tivesse perdido de vista e que agora estariam lidando com a imposição da mesma moratória. Juntos, vocês acabariam constituindo uma espécie de tribo na tribo, outorgando-se mutuamente o reconhecimento que a sociedade parece temporariamente negar a vocês todos. Vocês se afastariam de suas famílias, adotivas no caso, e viveriam no e pelo grupo, onde se sentem tratados como homens e mulheres de verdade. Circulando em grupo, impondo sua presença rebelde pelas ruas da aldeia, se possível, nas horas menos adequadas. Vocês seriam fonte de preocupação e medo, objeto de repressão e, quem sabe, de inveja. Pois bem, o que acontece com os nossos adolescentes é parecido com o destino dos aeronáufragos dessa pequena história. Ao longo de mais ou menos 12 anos, as crianças, por assim dizer, se integram em nossa cultura e, entre outras coisas, elas aprendem que há 2 campos nos quais importa para se destacar, para chegar à felicidade e ao reconhecimento pela comunidade: as relações amorosas ou sexuais e o poder, ou melhor, a potência no campo produtivo, financeiro e social. Em outras palavras, elas aprendem que há 2 qualidades subjetivas que são cruciais para se fazer valer em nossa tribo. É necessário ser desejável e invejável.
Enfim, esse aprendizado mínimo está solidamente assimilado. Seus corpos, que se tornaram desejantes e desejáveis, poderiam lhes permitir amar, copular e gozar, assim como se reproduzir. Suas forças poderiam assumir qualquer tarefa de trabalho e começar a levá-los na direção de invejáveis sucessos sociais. Ora, logo nesse instante, lhes é comunicado que não está bem na hora ainda. Em primeira aproximação, eis então como começar a definir um adolescente. Inicialmente é alguém, que teve tempo de assimilar os valores mais banais e mais bem compartilhados na comunidade. Por exemplo, no nosso caso, destaque pelo sucesso financeiro, social e amoroso sexual. 2. Cujo corpo chegou à maturação necessária para que ele possa efetiva e eficazmente se consagrar às tarefas que lhe são apontadas por esses valores, competindo de igual para igual com todo mundo. 3. Para quem, nesse exato momento, a comunidade impõe uma moratória. Em outras palavras, é um sujeito capaz, instruído e treinado por 1000 caminhos, pela escola, pelos pais e pela mídia, para adotar os ideais da comunidade. Ele se torna um adolescente quando, apesar do seu corpo e espírito estarem prontos para a competição, não é reconhecido como adulto. Aprende por volta de mais de 10 anos, por volta de mais de 10 anos, ficará sob a tutela dos adultos. Preparando-se para o sexo, o amor e o trabalho, sem produzir, ganhar ou amar, ou então produzindo, ganhando e amando, só que marginalmente. Uma vez transmitidos os valores sociais mais básicos, há um tempo de suspensão entre a chegada, a maturação dos corpos e a autorização de realizar os ditos valores. Essa autorização é postergada e o tempo de suspensão é a adolescência. Esse fenômeno é novo, quase especificamente contemporâneo. É com a modernidade tardia, com o século que mal acabou, que essa moratória se instaura, se prolonga e se torna, enfim, mais umidade da vida. A adolescência como reação e rebeldia. A imposição dessa moratória já seria suficiente para que a adolescência, assim criada e mantida, fosse uma época da vida no mínimo inquieta. Afinal, não seria estranho que moças e rapazes nos reservassem alguma surpresa desagradável, uma vez impedidos de se realizar como seus corpos permitiriam, não reconhecidos como pares e adultos pela comunidade, logo quando passam a se julgar, enfim, competitivos. Pensem de novo em como vocês reagiriam na hipotética tribo, mesmo supondo que evitassem decisões drásticas, cair fora, entrar em guerra aberta com os anciões, trair a tribo, etc. É presumível que passariam por um período de contestação aguda. Começariam a pescar com dinamite e a tocar teclado eletrônico em vez de berimbau. Inventariam e tentariam impor, eventualmente à força, meios para obter reconhecimento e totalmente inéditos para a tribo. Essas são apenas sugestões benignas. Ora, o caso dos jovens modernos é bem pior do que o destino dos aeronáufragos na hospitaleira tribo da selva amazônica. Pois, além de instruir os jovens nos valores essenciais que eles deviam perseguir para agradar a comunidade, a modernidade também promove ativamente um ideal que ela situa acima de qualquer valor, o ideal de independência. Instigar os jovens a se tornarem indivíduos independentes é uma peça-chave da educação moderna.
Em nossa cultura, um sujeito será reconhecido como adulto e responsável na medida em que viver e se afirmar como independente, autônomo, como os adultos dizem que são. E isso torna ainda mais penoso o hiato que a adolescência instaura entre a aparente maturação dos corpos e ingresso na vida adulta. Apesar da maturação dos corpos, a autonomia reverenciada, idealizada por todos como valor supremo, é reprimida, deixada para mais tarde. Desde já vale mencionar que a desculpa normalmente produzida para justificar a moratória da adolescência é problemática. Pretende-se que, apesar da maturação do corpo, ao dito adolescente faltaria maturidade. Essa ideia é circular, pois a espera que lhe é imposta é justamente o que o mantém ou torna inadaptado e imaturo. Não é difícil verificar que, em épocas nas quais essa moratória não era imposta, jovens de 15 anos já levavam exércitos à batalha, comandavam navios ou simplesmente tocavam negócios com competência. O adolescente não pode evitar perceber a contradição entre o ideal de autonomia e a continuação de sua dependência imposta pela moratória. A adolescência idealizada. Tal contradição torna-se ainda mais enigmática para o adolescente na medida em que essa cultura parece idealizar a adolescência como se fosse um tempo particularmente feliz. Como é possível? Se o adolescente é privado de autonomia, se afastado da realização plena dos valores cruciais de nossa cultura, como pode essa mesma cultura imaginar que ele seja feliz? O adolescente poderia facilmente concluir que essa idealização da época da vida que ele está atravessando é uma zombaria, que agrava sua insatisfação. Ele certamente tem direito de se irritar com isso. É difícil entender por que os adultos, que em princípio deveriam conhecer a adolescência, por terem passado por aí em algum momento, achariam graça nessa época da vida, ou a lembrariam com nostalgia. Tentaremos explicar essa idealização, sobretudo no capítulo 4. Mas seja como for, o adolescente vive um paradoxo. Ele é frustrado pela moratória imposta e, ao mesmo tempo, a idealização social da adolescência lhe ordena que seja feliz. Se a adolescência é um ideal para todos, ele só pode ter a delicadeza de ser feliz ou, no mínimo, fazer barulhentamente de conta. Em nossa cultura, a passagem para a vida adulta é um verdadeiro enigma. A adolescência não é só uma moratória mal justificada, contradizendo valores cruciais como o ideal de autonomia. Para o adolescente, ela não é só uma sofrida privação de reconhecimento e independência, misteriosamente idealizado pelos adultos. É também um tempo de transição, cuja duração é misteriosa. Duração da adolescência. O começo da adolescência é facilmente observável, por se tratar da mudança fisiológica produzida pela puberdade. Trata-se, em outras palavras, de uma transformação substancial do corpo do jovem, que adquire as funções e os atributos do corpo do adulto. Querendo circunscrever a adolescência no tempo, como idade da vida, chega-se facilmente a um consenso no que concerne o seu começo. Ele é decidido pela puberdade, ou seja, pelo amadurecimento dos órgãos sexuais. Alguns diriam que a adolescência propriamente dita começa 1 ou 2 anos depois da puberdade, pois seria o tempo necessário para que, de alguma forma, o estorvo fisiológico se transformasse numa espécie de identidade adolescente consolidada. Outros dirão, ao contrário, que a adolescência começa antes da puberdade, pois esta é antecipada pela adoção precoce de comportamentos e estilos de adolescentes mais velhos. Seja como for, a puberdade, ano a mais, ano a menos, é a marca que permite calcular o começo da adolescência.
Quando a adolescência começou a ser instituída por nossa cultura e, logicamente, apareceram as complicações sociais e subjetivas produzidas pela invenção dessa moratória, pensou-se primeiro que a causa de toda a dificuldade da adolescência fosse a transformação fisiológica da puberdade. A adolescência, em suma, seria uma manifestação de mudanças corporais, hormonais, um processo natural. De fato, a transformação trazida pela puberdade é considerável, tanto do ponto de vista fisiológico quanto da imagem de si, que deve se adaptar a essa mudança. Basta lembrar a chegada dos desejos sexuais que já existiam, mas que são agora reconhecidos como tais pelos próprios sujeitos, e, aos poucos, a descoberta de uma competição possível com os adultos, tanto na sedução quanto no enfrentamento. Mas essas mudanças só acabam constituindo um problema chamado adolescência, na medida em que o olhar dos adultos não reconhece nelas os sinais da passagem para a idade adulta. O problema, então, não é quando começa a adolescência, mas como se sai da adolescência. O equivalente da adolescência em outras culturas é um rito de iniciação, eventualmente acompanhado de algumas provas. Por mais duras que possam ser, elas serão sempre mais suportáveis do que a indefinida moratória moderna. Aliás, em nossa época, nossa hipotética tribo amazônica, na verdade, os anciões nunca imporiam uma espera indefinida de 10 anos ou mais. Eles poderiam exigir que você lutasse corpo a corpo com o rei dos surubins gigantes, por exemplo, ou então que levasse 15 berimbausadas na cabeça. Mas, para que fosse possível uma iniciação à vida adulta, como uma prova designada, seria necessário que se soubesse o que define um homem ou uma mulher adultos. Essa definição na cultura moderna ocidental fica em aberto. Adulto, por exemplo, é quem consegue ser desejável e invejável. Como saber, então, quanto desejo e quanta inveja é preciso levantar para ser admitido no Olimpo dos grandes? Portanto, fica também em aberto a questão de quais provas seriam necessárias para que um adolescente merecesse se tornar adulto. De certa forma, a moratória da adolescência é o fruto dessa indefinição. Numa sociedade em que os adultos fossem definidos por alguma competência específica, não haveria adolescentes, só candidatos a uma iniciação pela qual seria fácil decidir. Sabe ou não sabe? É ou não é adulto? Como ninguém sabe direito o que é um homem ou uma mulher, ninguém sabe também o que é preciso para que um adolescente se torne adulto. O critério simples da maturação física é descartado. Falta uma lista estabelecida de provas rituais. Só sobram, então, a espera, a procrastinação e o enigma, que confrontam o adolescente, este condenado a uma moratória forçada de sua vida, com uma insegurança radical em que se agitam questões que respondem aos próximos capítulos. O que esperam de mim? Como conseguir que me reconheçam e admitam como adulto? Por que me idealizam? Voltando à pequena lista de elementos definitórios exposta anteriormente, no final da sessão, a adolescência como moratória, acrescentemos concluindo que o adolescente é também alguém. 4. Cujos sentimentos e comportamentos são obviamente reativos de rebeldia a uma moratória injusta. 5. Que tem o inexplicável dever de ser feliz porque vive uma época da vida idealizada por todos. 6. Que não sabe quando e como vai poder sair da sua adolescência.